Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha da Fé. Eu sou o pastor Marcos Chervinsky e nós estamos mais uma vez aqui resenhando e hoje nós vamos falar de um assunto que interessa talvez você que é um seminarista, você que está fazendo seminário, você que sonha fazer um seminário. Deus te chamou ou é você que quer ir? É um assunto interessante. Hoje nós queremos falar da vocação ao campo missionário. Como é que é esse trajeto? No momento em que você descobre sua vocação, até você ir para o seminário, até você ser deslocado para uma igreja ou para um campo missionário. Essa é a resenha de hoje. Você gostou desse assunto? Então vem para a resenha. Estamos de volta para falar desse assunto tão interessante e eu volto a repetir. Quem sabe, muitos seminaristas, isso aconteceu comigo também. Como é ir para o seminário? Como é que eu sei que eu tenho vocação ministerial? Né? Eu vou ser pastor ou é difícil? Como é isso? E hoje eu trouxe um convidado especial para a gente tratar desse assunto. Ele está no meio dessa experiência, ele está vivendo essa experiência. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Marcelo Freitas. Seja muito bem-vindo ao Resenha da Fé. Olá, pastor Marcos, muito obrigado pelo convite, agradeço demais, é um grande prazer para mim poder estar aqui nessa mesa com o senhor. Marcelo tem uma experiência interessante que nós vamos falar, porque você recebeu a vocação, teve confirmação da vocação, e aí eu quero que você comece falando da sua vocação. Como é que foi isso? As pessoas que estão nos assistindo aqui no Resenha, poxa, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar. Isso é suficiente para a pessoa entender que isso é uma vocação? Como é que você teve o estalo? Como é que você teve a certeza? Deus mandou uma cartinha para você, você teve um sonho, você teve uma visão, alguém chegou para você e disse: eis que o Senhor manda te dizer. Como foi isso, Marcelo? Como é que você descobriu sua vocação? Seria bom se tivesse sido assim, viu? Talvez seria mais fácil, teria percebido antes. Mas minha vocação, ela se deu de forma assim muito gradual, né? Talvez até, ao meu ver, de forma lenta, assim. Mas eu acho que ela começa desde a minha conversão, de certa forma, né? Em que ano foi isso? Porque vocês estão vendo que ele é jovenzinho, né? Jovenzinho. Eu fui alcançado pelo evangelho, se eu não me engano, em 2007, quando eu estava para fazer 16 anos. Na minha adolescência, né? Então, foi que eu fui apresentado, né, ao evangelho de Cristo. E comecei a me aprofundar nas escrituras, né? Comecei a frequentar, era um culto que não era de uma igreja formal, era um culto que acontecia no condomínio onde eu morava à época, né? Olha a importância dos cultos familiares, se liga nisso. Exatamente, e era um trabalho que o irmão fazia de evangelização no próprio condomínio, né? No hall do prédio dele, ele botava cadeiras ali, abria a Bíblia e chamava os jovens do condomínio para conversar, né? E um dia eu sentei lá, né? Nessa cadeira e fui confrontado, né, com a palavra de Deus. Acho que até menos confrontado, mas eu fui mais cativado. Eu ainda não fui alcançado assim pelaquela consciência de pecado, que eu sou um miserável, né? Minha vida nunca foi rico, mas também nunca faltou nada na minha casa, né? Ou seja, você se sentiu bem e acolhido e gostava daquilo que estava ouvindo. Exatamente. O evangelho então estava fazendo efeito em você. Exatamente. E eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de aprender coisas novas, então como eu tinha passado por uma época, minha mãe era de outra religião, né? E ela me submeteu a estudos introdutórios nessa religião. Agora você me deixou curioso. Tu vai ter que falar qual era a religião. Minha mãe é testemunha de Jeová, né? E por muitos anos a fio, né? Eu e minha irmã... Há um estudo sistemático. né? Já há livros pré-definidos, né? Uma ordem, digamos assim, de material de conteúdo que você tem que vencer. Claro. Para passar pela formação, né? Que eles propõem. E quando o evangelho chegou até mim, algumas coisas conflitavam com aquilo que eu aprendi antes. Diferentes, exatamente. Né? Eu nunca fui um testemunho de Jeová, né? Nunca foi algo assim que me cativou a ponto de eu querer me definir por isso. Então, vamos lá, vamos destacar aqui. Você nunca foi uma testemunha de Jeová? Nunca fui testemunho de Jeová. E hoje você é testemunha de quem? Hoje eu sou testemunha de Cristo. Pela graça de Deus, eu sou testemunha de Jesus. Legal. E aí você então começou a participar daquilo ali e o que aquela pessoa dizia, você falou: não, mas para lá. O que eu estudei não é bem isso. E eu acho que fico eu aqui imaginando que isso despertar em você curiosidade. Não despertou muita curiosidade, né? Eu fazia perguntas, né? Esse irmão que promovia esse culto, o irmão Luciano, inclusive, queria mandar um abraço para ele, né? Não sei se você vai estar assistindo mais uma pedrinha isso, na sua coroa, hein, irmão Luciano? Deus abençoe e continue com esse trabalho. E eu
fazia muitas perguntas a ele, né? Por conta desses conflitos, desses confrontos que estavam chegando ali até mim. Mas esses confrontos, eles não me afastavam. Eles me chamavam para perto, para querer entender mais, para querer saber mais. Então eu comecei a ler as escrituras, né, por mim mesmo também, além de ouvir, né, da palavra nesses encontros que nós fazíamos. Você teve que trocar de Bíblia, né? Na verdade, eu nem tinha a Bíblia, que a que eu usava na época era da minha mãe, né? Certo. Mas ele me deu uma Bíblia, olha, inclusive, eu tenho ainda até hoje, com muito carinho. Mas desde o começo, né, enquanto eu comecei a me achegar ao Evangelho, ele falou, vamos fazer uma viagem. Olha. E minha mãe sempre foi muito apegada, muito corujona, assim, comigo, né? Sempre se preocupou muito, até hoje, na verdade. Eu já saí de casa, já tem 6 anos, né? Que eu sou... Marcelinho não vai. Não, ficou... Onde é que você vai levar meu filho, Luciano? Vai botar meu filho num lugar doido? Vai dormir aonde? Vai comer o quê? Vai ficar com frio? Leva o casaquinho. E ele ficava... Eu já tava beirando ali já a maioridade, né? Sim. 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Então ele falou, fique tranquilo, Anselmo, que eu vou cuidar do seu filho. Olha, que legal. Aí nós fomos, ele me levou uma primeira vez para uma vila, né, uma comunidade rural, onde nós fizemos um culto, né, com alguns irmãos que estavam lá. Eu aprendi a evangelizar, aprendi a falar da palavra de Deus. Quer dizer, de discípulo você já passou a ser, então ali... Muito cedo. Ele já me introduziu e foi daquele jeito. Falou, vamos viajar? Eu falei, vamos, maravilha, né? Ainda foi assim... conhecendo, né, para ver. Você veja que nós iniciamos aqui com a resenha dizendo que o tema de hoje seria o quê? Da vocação ao campo missionário. Agora eu estou entendendo que você já foi introduzido ao campo missionário desde a sua conversão. Muito cedo. E ele promovíamos, né, um culto ali com pessoas que moravam na região. Ele falava, era uma tradição assim mais pentecostal, aquela que o pessoal gosta de dar oportunidade, né? Então, no meio do culto, ele falava a oportunidade está com o irmão Marcelo, que tinha acabado de chegar. Abraço aos nossos irmãos pentecostais, olha aí, muito bem. Eu falava, Luciano, eu vou falar o quê? Eu não sei. Ele fala, meu filho, deixa Deus te usar. Ele fala assim, abre a boca, né? Fala o que você sabe, né? Eu falei, mas não sei nada, não canto nada, não conheço nada. Ele falou, mas fique tranquilo, fique à vontade, né? Fala o que vier na sua mente. E aí, aos poucos, eu fui começando a me sentir mais à vontade em um contexto que até então eu ainda não tinha sido apresentado, né? Sempre fui um menino de cidade, né? Apesar de gostar muito também do campo, mas sempre morei minha vida toda praticamente na cidade. E ele começou a me levar nessas viagens, né? Periodicamente, às vezes, mês sim, mês não, uma vez no mês, nós fazíamos e passamos por diversas cidades, né? Fazendo esse trabalho. Não era assim um trabalho sistemático, né? De chegar lá, plantar uma igreja. Às vezes a gente ia uma vez e depois não ia outra. Mas você teve uma boa introdução ao campo missionário, enfim, ao sair da sua zona de conforto, seu apartamento, sua cidade, enfim, e ir para outro lugar e você foi, então, teve o gosto de falar para as pessoas. Sim. Esse, então, foi o início, por assim dizer, conversão. Ok, Marcelo, então, agora ficou crente. Exatamente. E aí foi, naturalmente deve ter ido para uma igreja, e aí esse irmão Luciano, né, ele sempre falava assim, vocês precisam procurar uma igreja para congregar, né? Aqui nós somos igreja, mas é importante que vocês façam parte de uma igreja, né? E aí eu conheci a minha esposa, né? Em 2012, minha esposa Jéssica, um beijo, meu amor. Jéssica veio para salvar Marcelo, né? Fala a verdade, Jéssica. Nós nos conhecemos, né? Eu congregando nessa reunião ali, né? De um pequeno grupo ali do condomínio, e ela fazia parte da primeira igreja batista do Brasil, né? Aqui em Salvador. E nós ficamos por um tempo, um indo na igreja do outro. Ela ia para as reuniões lá do condomínio comigo, eu ia para a PIB, né, com ela. Mas teve uma hora que nós falamos, poxa, a gente precisa, vamos buscar uma igreja para nós dois fazermos parte igualmente, né? Para que a gente não precise ficar se dividindo, né? Não haja conflito, né, de agenda, digamos assim, né? Tem uma coisa lá, tem uma coisa cá. A gente vai para onde? Acontece, né? Isso. Então, decidimos procurar uma congregação onde a gente pudesse estar os dois juntos. E aí, nesse período, nós fomos congregar em uma igreja lá na Cidade Baixa, aqui na Ribeira, né? Ficamos lá por mais ou menos, aproximadamente 2 anos. E foi um período em que Deus usou assim para nos ensinar a amar a igreja local. Aprender a importância de fazer parte de uma igreja local. Eu, como fazia parte de um grupo pequeno, muito informal, né? Há muito
dos trâmites ali de uma igreja formal, tal, né? Uma igreja institucional, que eu não vivenciei. Ou seja, o templo, todo aquele ritmo que a gente tem, né? Acaba tendo. Exatamente. Então, eu aprendi muito, assim, da importância da membresia, né? De irmãos. Então, provavelmente ali você também teve um discipulado, teve alguém que te acompanhou. Sim, teve um irmão chamado Gilvan, né? Ele é hoje... Eu não sei se ele ainda está lá, mas até pouco tempo ele estava trabalhando no seminário, no CETEBAN, no seminário da Convenção Nacional. Nacional, CETEBAN. Aqui eu acho que ele era o coordenador, inclusive, salvo engano. E Deus usou muito a vida dele, tanto para mim quanto para minha esposa, né, para aparar algumas arestas doutrinárias, né, algumas coisas que nós ou fomos ensinados de forma equivocada, ou entendemos errado, né, por imaturidade, né? Mesmo, né? Coisas, correção. A criança, quando começa a falar, ela não começa a falar certo, ela vai falar e a gente vai corrigindo até que ela tenha boa. Exatamente. Então, nesse período, nós fomos ali preparados, né? Como se chegamos a uma pedra bruta, né? E Deus usou. Bebê na fé. Exatamente. Né? Eu gosto de imaginar o cuidado que a gente precisa ter com o bebê. E é assim que eu imagino o novo decidido, um bebê na fé que precisa ser, né? Com leitinho. Conduzido, né, ensinado com paciência. Depois vai roer um osso, vai poder comer uma feijoada, mas agora então, leitinho. Exatamente, foi um período que recebemos então esse ensinamento, né, essa condução ali fundamental do evangelho para nós. Já conhecíamos o evangelho, né, da cruz de Cristo, da importância de termos fé nele, já nos conhecíamos como pecadores, mas doutrinariamente falando ainda tinha algumas coisinhas para ajustar e esse foi o período de ajuste. Mas eu morava no Cabula, minha esposa morava em Pau da Lima, né? Não, para lá. Alguma coisa tá errada. Um morava cá, outro morava ali. E foram congregar onde? Na Ribeira, na Cidade Baixa. Rapaz, esse é um missionário até na hora de achar a igreja. Até dentro da cidade, né? Possível que não tinha nenhuma igreja mais próxima. Provavelmente tinha, mas como é o Senhor quem nos guia, né? Nos conduz, ele nos conduziu até lá. Eu esperava. E foi muito bom. Se aprove a ele que a gente estivesse lá, né? Teve seus frutos que foram colhidos. E aí, por esse período, né? De 1 ano e meio a 2 anos, mais ou menos, praticamente todo final de semana a gente se mudava para a Ribeira, né? Algum irmão de lá da igreja nos acolhia. Uhum. E passávamos o final de semana lá nas atividades da igreja. Íamos no sábado, voltávamos no domingo, cada um para sua casa, para durante a semana seguir nossas rotinas, trabalhar, estudar e tal. E aí, nós cansamos. Eu imagino. Já falou, poxa, todo final de semana a gente tem que estar na casa de alguém, né? Apesar de que os irmãos sempre nos tratam muito bem, nos acolhem muito bem. Mas é o tempo que eles têm ali para estar em família, né? A gente sempre se sente incomodando, assim, de alguma forma. E aí, e também o deslocamento, né? Ter que dormir sempre na casa de alguém, ter que fazer esse trajeto distante e tal, acabou... E de ônibus, como é que fazia? Impactando a gente sempre de ônibus. De né? busão. Andava de ônibus para cima e para baixo. E decidimos, então, buscar uma igreja que fosse mais próxima, tanto da minha casa como da dela, à época, e que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho que Deus já vinha começado a fazer ali, né? De nos levar no caminho de amadurecimento, né? De ganhar cada vez mais experiência. E aprovei o Senhor, né? Que nós soubéssemos de um amigo nosso que estava frequentando a IBAN, e nós perguntamos, a gente pode ir com você nessa igreja que você disse que estava indo, pra gente ver como é? E foi amor à primeira vista, né? Quando chegamos lá, fomos de primeira já cativados. Então vocês foram para IBAN. Você que está nos vendo, quem sabe fora do estado da Bahia ou fora de Salvador, quando nós falamos IBAN, nós estamos falando da Igreja Batista Metropolitana, né, o qual o pastor Abraão Silva é o presidente. E é uma igreja aqui em Salvador, eu sou né? Maravilhosa, sou suspeito de falar isso. Pastor Abraão e toda a sua equipe pastoral, hoje é uma das maiores igrejas. Eu quase estou dizendo que é a maior, mas eu vou dizer uma das maiores igrejas, né? Deve estar perto já de 5 mil membros aí por aí. E foi lá que você foi então acolhido nesse momento. Sim, fomos cativados. E eu imagino, porque eu conheço a IBAN, eu imagino que você novamente teve que aparar as aéreas um pouquinho mais. Um ajuste fino. Eu não sei nem se eu vou dizer que a maior contribuição dessa nossa primeira chegada na IBAN não foi nem doutrinária. Tanto que quando a gente passou pelo processo de membresia, faz parte do processo de membresia
da IBAN que você Sim, todo aquele leia a confissão de fé da Convenção Batista, né, por exemplo. E Porque, na verdade, quando você veio, aí eu queria só fazer um destaque interessante. Quando você veio lá da Cidade Baixa, segundo você me disse, esse irmão era do CTBAN, portanto, ele era da Convenção Nacional. Exatamente. Então, talvez você não consiga entender o que nós estamos dizendo. Hoje, entre os batistas, há duas convenções, a Convenção Nacional e a Convenção Batista Brasileira. Então, há duas convenções, há outras independentes, tal, mas as majoritárias seria, então, a Convenção Batista Nacional, que é pentecostal. São batistas carismáticos, né? Pentecostal. A gente usa um nomezinho assim para poder... Pentecostal. E não há nenhum mal nisso. São nenhum irmãos problema, com certeza. amorosos, temos comunhão, tá tudo certo. E existe uma outra convenção dos batistas brasileiros. Então, quando você estava lá na Cidade Baixa, eu sei que você, então, tendo uma formação de testemunho de Jeová, você teve o primeiro impacto com o evangelho, e ali aquele irmão que inicialmente lhe formou, já lhe ajudou muito. Muito demais. Bom, aí você vai para a Cidade Baixa e você recebe um upgrade aí, né? Uma melhora nessa teologia, no ensinamento, no entendimento. Mas é um entendimento do ponto de vista pentecostal. Batista pentecostal. Sim. Irmãos, não há nenhum mal nisso. Só que são teologias diferentes no meio batista. E agora você vem para a IBAN, que faz parte da Convenção Batista Brasileira e que está ligado, claro, à Convenção Baiana, e a coisa é diferente. E aí você entra no processo. Todos que entram precisam entrar num programa para ir, enfim, conhecendo a igreja, conhecendo a teologia, a declaração doutrinária. Então existe todo um trabalho. Você não entra na IBAN. Isso é positivo, tá? Talvez você que está... colega pastor, você possa também repensar nisso. Qualquer pessoa que vem de qualquer igreja, ela não entra na IBAN e amanhã é membro da IBAN. Então há um processo ali de aprendizado, nós chamamos de nivelamento doutrinário. Nós não estamos desprezando o que a pessoa sabe, é apenas para nivelar, porque você está vindo de uma família, de uma denominação, de uma igreja, e a IBAN tem esse cuidado. Eu entendo isso, Marcelo, que é um cuidado que a igreja tem. E foi nesse nivelamento doutrinário que você falou assim, opa, o negócio aqui é diferente. Graças a Deus, esse irmão que nos discipulou nesse período que a gente estava congregando lá. Quem foi o discipulador lá na IBAN? Lá na IBAN, nossos discipuladores, na verdade estou falando do discipulado antes, né? Ainda quando passamos nesse período lá nessa igreja na Cidade Baixa, que era uma igreja pentecostal também. Mas esse irmão que estava ali cuidando de nós, sempre nos acompanhando, ele já era professor de seminário, né, na época. Então ele sempre foi muito, muito sério, e ele até hoje é muito comprometido, né? Ele foi militar, né? Então é muito exigente assim nas coisas que ele fazia, sempre ensinava com muita dedicação, muito zelo, né? Era um homem com zelo assim exemplar pela palavra de Deus, pela boa doutrina, né? Por uma doutrina saudável. Então ele nunca, na verdade, nem focou assim tanto em questões dos dons, né, que a gente difere de uma... A gente está falando aqui de uma linha para outra. As pessoas que estão nos assistindo no Resenha da Fé, talvez você tenha de outra denominação e fique meio perdido. Do que vocês estão falando? Por que é isso? Não, a gente só pautou isso aqui. E aí, quando chegamos na IBAN, não tivemos muito embate doutrinário, porque eu também nunca fui muito adepto dessa linha mais pentecostal, apesar de ser os lugares pelos quais a gente tinha passado, né? Mas a IBAN, quando entrou na nossa história, né, ela acrescentou um ponto que ainda estava deixado um pouco de lado, né? Eu já tinha sido introduzido no começo da minha conversão a sair do meu lugar, né, sair do meu conforto, digamos assim, né, me lançar a pessoas que eu não conhecia, em um contexto diferente do qual eu estava acostumado, né? Então já tive uma introdução ali à experiência missionária desde o começo da minha caminhada, mas era uma coisa que a gente fazia assim uma vez ou outra, né? Nunca houve nada sistemático, vamos cuidar de uma comunidade, vamos plantar uma igreja, né? Essas coisas assim eu nunca tinha experienciado, eu não sei nem se eu sabia que isso era feito, né? Claro. Eu só tinha feito viagens para ou estar com irmãos da igreja ali daquele lugar onde a gente estava, ou fazer um retiro com os irmãos daqui de Salvador. Enfim, mas quando chegamos na IBAN, além de ser uma igreja grande, né,
Na época tinha 2.000 membros e acho que quase 2.000 congregados. Então já era uma igreja muito grande, né? Então já foi assim um impacto, né? Você chegar e não conhecer todos os irmãos da igreja, né? Algo que até então eu pelo menos, né, não tinha experienciado. Minha esposa, como veio da PIB, que é uma igreja também com muitos grande, membros, né? Ela já tinha passado por isso, eu não, mas para mim ainda foi assim também um impacto. Mas quando a gente começou a ver o zelo pela palavra de Deus e o comprometimento, né, com a repercussão, como essa palavra afeta a nossa comunidade, né? Qual é o lugar da nossa igreja na comunidade onde nós estamos inseridos, né? Que diferença a nossa igreja faria se ela não existisse aqui, nesse lugar? Ser feita Exatamente. por todos, né? Essa é uma coisa que eu ainda não sabia. Eu não imaginava que a igreja, nunca tinha pensado que a igreja tinha que ter essa importância no local onde ela está inserida. E nós descobrimos esse ponto na IBAN. Né? Legal. E tivemos a famosa, lá no processo de membresia, né? Fizemos a classe de novos membros, o senhor também passou por ela, provavelmente. Tem a famosa aula de Cleo, né? Mas, na verdade, a sua história difere um pouco da minha, porque você, em tese, veio como crente de uma outra denominação. Eu não, eu passei para a classe de novos decididos. Ah, sua conversão foi lá. Minha conversão foi lá, eu sou filho da IBAN. Sou interessante. Sou prata da casa. Mas nessa classe de novos membros, né, para cristãos, né, que estão transferindo ali, né, chegando de outra igreja, tem uma aula com a esposa do pastor Abraão, Cleo, que vai vir aqui no Resenha da Fé, viu, Cleo? Um abraço, se prepara aí. Ela dá uma visão geral, um panorama da ação missionária que a IBAN apoia e promove. Então, quando a gente viu aquilo ali, assim como é o que acontece com a maioria das pessoas que veem, né, essa aula, quando a gente vê tantos trabalhos que são realizados, tantas vidas que são alcançadas, a amplitude, do trabalho, né? O alcance, né? Até onde, o que uma igreja pode, que diferença uma igreja pode fazer, né, na vida de alguém, na vida de uma comunidade, mudar a realidade de uma cidade, de um povoado, são coisas que eu nunca tinha me atentado para isso. Então, eu e minha esposa saímos maravilhados daquela aula. E ali já tem um preparo ali para o chamado. Exatamente, meu coração já começava a ferver, a aquecer. Agora, Marcelo, quando falávamos nesse desse período, assunto. Você já era casado com o Gesto, já tinha casado? Quando nós chegamos na IBAN, nós chegamos muito próximo já do casamento, né? Acho que foi menos de um ano para que a gente se casasse desde o momento que nós chegamos lá. Eu tinha feito, nesse momento, 5 semestres de engenharia de computação. Olha aí. Assim que eu saí da Você tem da cara escola. que mexe com engenharia de computação, nada, gente? Eu sempre gostei de tecnologia, né? Já desde adolescente aprendi a formatar computadores, trocar peças, Mas aí você montar não se computadores. Formou, como é? Quando eu cheguei no 5º semestre de engenharia de computação, eu descobri que não era bem o que eu pensava que seria, né? Eu descobri que engenharia de computação parece mais com engenharia elétrica do que ciência da computação, por exemplo. Aí eu falei, poxa, não é bem o curso. Eu começava a pegar assim disciplinas circuitos, sinais e sistemas, são coisas assim extremamente fez lá a matéria de condutores, semicondutores. Exatamente, fiz todo. Poxa, que é isso? Mas não me cativou, assim, eu não me imaginava trabalhando com isso. Eu falei, poxa, eu quero mudar de curso. E eu resolvi, então, mudar de engenharia de computação para análise de sistemas. Quando nós chegamos na IBAN, eu já tinha concluído essa formação de análise de sistemas, né? Mas eu não atuava na área, apesar de ter o conhecimento, né? Que depois, assim que eu saí da escola, né? Eu prestei um concurso, fui aprovado para a empresa de saneamento aqui da Bahia. E trabalho lá, inclusive, até o dia de hoje. Olha. Mas tive essa formação e nunca cheguei a atuar especificamente nesse mercado de trabalho. Mas sonhava, né, em crescer, em fazer uma carreira, né? Já tinha passado em um concurso. Falei, quem sabe agora com essa formação posso fazer um concurso voltado para essa minha área, né? Um concurso de nível superior, nessa área de TI, como analista de sistemas, né? E qualquer coisa que aceite, né? Claro. Com esse curso que eu tenho. E aí eu prestei alguns concursos para essa minha área de formação e começava a pensar como poderia ser meu futuro, né? Qual é o plano depois de casado já, né? Em 2016 eu e minha esposa nos casamos. E como todo
bom marido, né? O marido que se preocupa, você sempre sonha, né? Como levar a nossa família mais longe, né? Que carreira eu vou construir? Como eu posso fazer com que a gente galgue, né? Cada vez mais degraus. E nesse momento você já tinha quanto tempo na IBAN? Uns 2 anos? Nesse momento eu já tinha, não acredito que uns um ano e meio, você mais ou menos. Na IBAN? Não, eu já tinha passado pelo batismo, já cheguei batizado na IBAN. E aí, toda vez que eu pensava em um futuro, né? Daqui a 5 anos, onde eu quero estar? Né? Eu quero estar concursado na minha área, eu quero estar trabalhando no mercado privado. Era como se eu visse só uma tela preta. Não tinha nada lá. Eu não visualizava um futuro para mim. E olha que eu tentei. Né? Minha esposa, eu ficava com muito medo de minha esposa achar que eu tinha parado no tempo, né? Que eu tinha me acostumado ali com o lugar onde a gente estava e que eu não tinha ambição no bom sentido, né? De crescimento, de carreira. E tinha medo até que ela achasse que eu era preguiçoso ou alguma coisa assim. Mas era um conflito dentro de mim, porque eu queria projetar a minha vida em um caminho que eu não via futuro. Né? E que era um caminho que, na verdade, não tinha caminho. Não tinha caminho, exatamente. Apesar de que eu tive prazer no tempo de formação. Sim, é um tema que me envolve, né? Até hoje mexe muito comigo, né? Eu acho que eu tenho muito interesse. Mas quando eu pensava em viver disso, em construir uma carreira em cima disso, um nome em cima disso, dessa área de atuação, não me satisfazia, né? Não encontrava lugar no meu coração para visualizar isso como uma realidade. E aí nós estamos caminhando então agora para o chamado vocacional. Porque cliente você já era, partidário você já era membro da IBAN, estava tudo bonitinho, já tinha conhecimento do campo missionário, da abrangência e da importância e da relevância de missões que a IBAN faz e que faz isso com maestria, graças a Deus. Impactado por aquilo e sem uma perspectiva profissional. E aí, qual foi a visão? Bem, a virada do jogo, né? O plot twist, como o pessoal fala, foi em uma viagem missionária promovida por um grupo familiar, tem as famosas viagens de setor, né? Nossa igreja, a Igreja Batista Metropolitana. Como ela é muito grande, né? Ela é dividida em setores, né? Que são... Setores são para quem não conhece, né? São os grupos pequenos que estão em uma determinada região da cidade, né? Então, dividiram a cidade de Salvador, que é onde nossa igreja, a sede, né, está inserida, onde ela atua, dividiram ela em partes, áreas, né? Cada pastor do colegiado ali é responsável pelos pequenos grupos que estão nessas áreas. E todo ano, um desses setores faz uma viagem missionária para um dos campos que a igreja apoia. Exatamente. Então, nós fomos para a nossa primeira viagem, no ano de 2016, no ano em que eu e minha esposa nos casamos, já casados, né? Fomos conhecer o campo de Boipeba. Né? Chegamos lá, descobrimos que conhecemos a Missão Pescadores, né? Que já tínhamos ouvido falar na aula de membresia ali da igreja. Já era Missão Pescadores? Já era Missão Pescadores, já quando nós chegamos. Missão Pescadores, não sei se a câmera vai conseguir pegar, mostra aí a cabeça aí, ó. O homem veio com a farda, gente. Tá pensando o quê? Nós fomos conhecer com os nossos próprios olhos aquilo que a gente já tinha visto através de vídeos, né? De registros. Assim, o lugar já é show, já é lindo, né? Mas quando você desembarca e você começa a conversar com... Eu tive esse impacto também, sabe, Marcelo? Eu desembarquei e vi uma criança. E aí você foi conversar com a criança. Olha, você estuda onde? E olha só que cabeça, né? Você tá numa ilha, você estuda onde? Aí ele disse, na Missão Pescadores. Aí eu me toquei, claro, todas as crianças ali fazem já parte. Passaram, ou fazem parte ou já fizeram. Ou passaram, né? Ou ainda os pequenininhos vão passar. Exatamente. E aí quando chegamos lá em Boipeba, nós conhecemos a creche, né? Que existe lá, e o ginásio de esportes também. Um grande ginásio, né? Um grande ginásio, promove aula para muitas pessoas lá. Nós já recebemos um grande impacto, assim, né? Essa, acho que foi a primeira vez que nós vimos, assim, a relevância de um trabalho movido mesmo pela paixão por almas, mas em um nível social, né? De mudar a realidade de alguém. A gente sabia que isso acontecia, né? Nesse ponto já tínhamos ouvido falar, né? Que sabíamos o potencial que teria, mas acho que a gente nunca tinha visto isso assim de forma tão palpável, né? Então, quando chegamos lá,
demos de cara com o trabalho que a Missão Pescadores fazia lá na ilha de Boipeba. Voltamos maravilhados, impactados, e aconteceu algo que já tinha acontecido nas primeiras viagens que eu fiz no começo da minha conversão, né? Toda vez que eu estava ali viajando, mesmo ainda na minha pouca experiência no começo, abrindo a boca para falar da palavra de Deus, meu coração sempre aquecia, né? Eu me sentia bem, me sentia confortável ali fazendo aquilo. E lá não foi diferente, lá em Boipeba, lá tantos anos depois, né? Eu lembro que nessa viagem nós ficamos responsáveis por fazer um evento com os jovens lá os jovens da ilha, né? Que quisessem participar. Local, lá no ginásio fizemos uma gincana com eles, né? Promovemos diversas atividades, eles amaram, não? Foi super divertido. Nos receberam muito bem, como sempre, né? Um povo muito acolhedor. Mas voltamos de lá, assim, com o coração fervendo, né? Falei, pô, já quero a próxima viagem, né? Não vejo a hora de ter essa experiência novamente. Voltamos, né? Continuamos nossas vidas, continuei fazendo meu trabalho, né? Ainda pensando, né? Como eu poderia alavancar minha carreira na vida profissional. Minha esposa sempre procurou me apoiar muito nisso. Ela falou, você quer fazer um outro curso? Você quer fazer uma especialização nessa sua área? Como é que a gente pode fazer para você se aprofundar mais? Não porque ela demandasse de mim que eu crescesse. Eu acho que Jéssica via em você a sua angústia, né? Exatamente. Eu acho que exatamente. Provavelmente foi motivada por isso. Eu acho que ela, que está nos vendo agora, deve estar rindo em casa. Dizendo, na verdade, não era nada disso. Ela não tinha uma cobrança, pensou comigo, né? O que ela queria fazer você feliz, ver você feliz e tranquilo. Eu acho que a inquietação era exatamente essa. Sua, né? Com certeza. E aí passou-se um ano desde que fizemos essa viagem, né? Chegamos no ano de 2017, com uma viagem, essas viagens dos setores, né? Acontece uma por ano, né? 2017 aconteceu outra. E nós fomos para outro campo, conhecer o campo, dessa vez de Ilha Grande, né? Que é uma ilha aqui também naquela região, na costa aqui, né? Da Bahia, mas em outra Bahia. Em outra Bahia. Né? É na Bahia de Camamu, ali, uma zona que chama Costa do Dendê. E é uma ilha de verdade, lá você não chega por terra. Olha, vocês que estão em outros estados, vocês precisam conhecer essa região. São lugares maravilhosos. Toda essa região ali, essa Baía de Camamu, toda essa costa, que nós chamamos de Costa do Dendê, são lugares maravilhosos. Com certeza, é incrível. E nós aportamos, né, lá em Ilha Grande, que realmente lá é uma ilha de verdade, né? Você só chega de barco mesmo lá. E conhecemos mais um lugar, né, onde a IBAN já tinha, a Missão Pescadores, quer dizer, né? Inclusive, até só para explicar aqui, a Missão Pescadores, ela é uma agência missionária. Uma agência missionária. Ela não é uma igreja institucional, né? Ela é uma organização, uma agência missionária que a IBAN apoia. Né? A IBAN é uma grande parceira, né? Talvez a maior, né? Talvez não, com certeza, né? Atualmente é a maior parceira que a Missão Pescadores tem, mas elas são instituições diferentes, né? Justo. Elas andam de mãos dadas, mas cada um tem ali as suas responsabilidades, né? Se você tiver interesse de conhecer os trabalhos da Missão Pescadores, você pode acessar o site, né? missãopescadores.org. Então vai estar aqui na descrição. Vou colocar aqui na tela. A gente não sabe onde está aparecendo, né? Mas você está vendo aí na tela. Acesse, veja o trabalho maravilhoso, e você também pode ser um cooperador dessa missão. Vai um merchan aqui para a Missão Pescadores. Agradecemos. E aí fomos visitar mais um campo em que a Missão Pescadores atuava, né? E conhecemos a Igreja Batista lá de Ilha Grande. E também fizemos um trabalho com jovens lá, semelhante ao que a gente tinha feito. Em Boipeba levamos o mesmo modelo, inclusive. Marcelo agora está com toda a prática, deixa comigo que aqui eu desenrolo. Exatamente, estávamos com um grupo de trabalho muito bom, né? Então o projeto que a gente tinha feito com jovens em uma ilha, né, lá em Boipeba, usamos também. Ilha Grande é um público diferente, né? Para eles ia ser novidade, né? E para a gente também, porque são pessoas diferentes, vão responder de forma diferente. Era um contexto muito parecido, mas não idêntico. Mas tivemos esse momento lá de evangelismo, de discipulado, um discipulado mais rápido, né? Eu noto, Marcelo, que a gente está falando aqui da conversão e estamos entrando agora praticamente já muito próximo aqui ao seu chamado. Mas a gente vê que o seu chamado foi muito bem preparado, né?
o cuidado de Deus em preparar você, né? Colocou pessoas ali para discipular, para ensinar. E ela foi, como você disse, gradual, crescente. Exatamente. Não foi atropelada, não foi de qualquer jeito. Você é um teólogo muito bem preparado. Ou seja, teve um chamado. É verdade. Mas aqui eu tô me coçando. Já estamos chegando lá. Porque como é que foi esse chamado, cara? É porque o caminho até aqui, né, essa aflição que eu sentia do meu futuro, da minha carreira, quando chegou nesse ano de 2017, nessa viagem para o campo de Ilha Grande, nós conhecemos os obreiros que estão lá, né? Na verdade, estão até vindo para cá, agora em Salvador. É Diego, né? O pastor Diego e Yane. Conhecemos eles e fizemos uma amizade, né? Foi um grupo de 50 pessoas que viajou para lá, mas aprove a Deus que tivéssemos oportunidades ali de estar próximos deles. Conversamos, vimos que eu e minha esposa, né? E eles dois, os dois casais eram jovens, né? Assim, apaixonados pelo reino de Deus. E criamos uma identificação ali. E aí, quando foi mais uma viagem muito impactante para nós, né? Mais uma vez, tive a certeza de que meu coração amava esse tipo de trabalho, né? Que existia algo dentro de mim, que eu sei que não é meu, né? Mas que Deus plantou no meu coração e no coração da minha esposa também. Graças a Deus por isso, que se ela não estava no contrato quando a gente casou, né? A gente mudou o curso no meio do caminho. Mas quando voltamos aqui para Salvador, no ano 2017, no meio do ano, recebemos um convite, pouco tempo depois, do pastor Diego e Yane, né, dos obreiros que estavam lá nesse campo de Ilha Grande. Falaram assim: vocês querem nos ajudar nas atividades de final de ano aqui na igreja, né, para a gente ir por nós mesmos, né, voluntariamente, sem um grupo, né? Sem o grupo, né? E nós aceitamos, né, de muito bom grado, ficamos muito felizes de eles terem nos convidado, né? E quando chegou lá, nesse período, né, nós tivemos um tempo maior, aproveitamos ali o final do ano, né, que eu tiro férias em janeiro do trabalho, então podemos ficar um tempo, não precisava pressa, digamos assim, né, as viagens missionárias que a gente faz aqui de setores geralmente são 2 dias, né, 3 dias, se for uma viagem muito distante, né, você só tem praticamente um dia de trabalho, um dia viajando, um dia trabalhando, outro dia viajando de volta. Verdade. Dessa vez tivemos um tempo maior para conversar, expus, né, minhas aflições, minhas inquietações e tudo mais. E eles me ajudaram a discernir uma coisa que me fazia temer, né? Eu já sabia que a gente não precisa trabalhar na igreja para fazer a vontade de Deus. Sim. Eu sabia que na empresa onde eu trabalho, se eu tivesse seguido a minha carreira de analista de sistemas, né? Eu poderia glorificar a Deus. Eu sei que Deus quer. Porque você é a igreja onde você está, né? Exatamente. Você é uma testemunha, não de Jeová, mas é uma testemunha aonde você vai, né? Exatamente. E eu sabia que Deus podia usar a minha vida para glorificar o nome dele em qualquer lugar onde eu estivesse. E eu tinha medo de dizer que eu queria seguir uma vida ministerial por nunca, por exemplo, ter estudado o suficiente para passar em outro concurso. Tipo assim, já que não deu certo aqui... Você tinha esse cuidado, por assim dizer, de dizer, olha, eu quero seguir um caminho ministerial, e você imaginava alguém dizendo, porque você não conseguiu outra coisa, você quer ficar aqui. Eu não queria que fosse uma rota porque não consegui sucesso na minha formação, eu resolvi já então que não tem outro caminho, vai ser pastor mesmo. Exatamente. Cuidado com esse pensamento. Eu tinha esse medo, né? Porque na igreja a gente consegue... na igreja você mascara de forma muito mais fácil, né? Seus anseios, sua motivação para você estar ali, e você pode enganar, né? Pessoas, né? Quantas pessoas aí que nós já tivemos casos, né, na nossa igreja de apoiar pessoas na sua formação de que elas ou se enganaram ou enganaram eu quero que se enganaram, a Constituição, né? Por que eu digo isso, Marcelo? Você vai entrar nessa questão, mas eu estou brincando aqui, mas é muito difícil você ter essa certeza. Deus realmente precisa falar. Eu digo assim, Deus fala comigo bem alto. E se for escrever em letras garrafais para que eu possa ler e compreender. Exatamente. Não é fácil, porque qual é o medo? Você que está estudando teologia, você que está aí nos assistindo. Qual é o medo? O medo da gente se enganar. Exato. Eu tinha muito medo de eu próprio estar me enganando. Que essa voz que eu estou ouvindo é eu mesmo falando. Exato. Passava a mesma coisa pela minha cabeça. Poxa, e se é o mesmo? Uhum. Porque a gente admira
os missionários, a gente admira os pastores, o trabalho, né? E você bem sabe, porque você já teve um início, uma introdução no campo missionário, enfim. A gente sabe que não é fácil, não é fácil. Então eu quero aqui aproveitar essa deixa, Marcelo, dizer assim, você que está, quem sabe, desejoso, está aí, quem sabe, pensando, puxa, eu quero ser pastor. Amém por isso. A Bíblia diz que aquele que deseja, né? Uhum. Excelente Boa desejo coisa tem. Então, excelente coisa mesmo. mas você precisa ter essa confirmação. Muito mais do que um desejo, muito mais que um sentimento, muito mais que um arrepio no pelo do braço, né? Olha, eu tô sentindo. Para lá, meu amigo, porque é uma decisão e é um caminho sem volta. Uhum. Exatamente. Não? Então, toda pessoa que está nesse processo de descobrir sua vocação tem isso. E nos próximos blocos que nós vamos fazer aqui, ainda tem outras questões aí. Vai vendo essa resenha aí. Quando estávamos nesse segundo momento lá no campo de Ilha Grande, esses obreiros que atuam lá me ajudaram a entender uma coisa. Para algumas pessoas específicas, e não é porque é um privilégio, não é uma coisa melhor do que as outras, Sim. É simplesmente um direcionamento diferente de outros direcionamentos. A vida ministerial é o plano A que Deus tem para essa pessoa. Não é o plano B, como eu temia estar fazendo, né? Porque nada deu certo. Até porque você falando, as pessoas que estão nos acompanhando sabem que aquela tela preta, aquela falta de visão, já era Deus dizendo, não vá para cá não. Exatamente. Não é esse caminho que eu quero. Projetando minha vida em um rumo que não era o que Deus queria para mim, para nós, né? Como família. E aí, eu então, confrontado, né? Porque o ponto de transição, de você aceitar, né? Você tem o momento que sua vocação começa a ficar ali mais clara, mas vem aquele conflito, porque é uma decisão impactante. Né? Você que já está mais à minha frente, né? Já tem mais um tempo de vida ministerial. Acredito que tenha passado pela mesma coisa. Na hora que você diz sim, fala assim, olha, realmente, eu confesso, eu me entendo vocacionado para uma vida pastoral. É uma coisa assim, dá medo. Você não sabe. Porque é uma coisa nova, né? Uma coisa nova, exatamente. E você fica com medo de não dar conta, você assim, né? Então, para você ter aquela certeza do chamado, vai levar um tempo. Exato. Levar um tempo. Ela é confirmada, né, de forma gradual. Também. E nesse momento nós voltamos desse momento que nós tivemos lá já com uma certeza. Olha, nada faz meu coração arder mais do que trabalhar para o reino de Deus. De forma integral, de forma direta. Jéssica, ai meu Deus do céu. E aí, a igreja local, nesse momento, ela fez toda a diferença na minha vida. Porque quando nós retornamos dessa viagem, né, em 2017, eu conversei com o pastor Lucas, né, que era um pastor que eu tenho muita proximidade aqui da IBAN, e expus esses meus medos, né? Eu ainda não tinha batido o martelo assim, com certeza é isso que eu quero da minha vida. E falei para ele, pastor, eu acho que o Senhor está me revelando um futuro diferente do que aquele que eu estava projetando para minha vida, mas eu não tenho certeza se realmente é isso, né? Se, como você falou, se é algo que vem de mim. E ele falou assim, uma coisa que me marcou muito, e é o que, esse para mim é a marca principal do meu chamado, para mim, né? Eu considero dessa forma. Ele falou assim, meu amigo, você está diante da sarça. Né? Ele evocou ali o episódio, né, de Moisés, do chamado de Moisés, né, para sua missão. E a sarça era algo assustador. Inclusive o texto diz isso, né, que era algo sobrenatural, fora do comum. Mas que atraía. Mas que Moisés, mas que não rejeita, que você não quer se afastar. Não Pelo contrário, Moisés falou, que coisa incrível, né, que que coisa assustadora, vou me aproximar para ver. E foi justamente Deus usou a vida do pastor Lucas assim para descrever o meu sentimento através desse texto, que era exatamente isso. Era algo assustador que me fazia temer, me fazia ficar inseguro, assim, às vezes, será que é isso mesmo, né? Mas quanto mais eu me fazia esses questionamentos, mais eu queria me aproximar, mais eu queria chegar perto para ver. Nós podemos dizer que o virar da chave
essa conversa, esse aconselhamento do pastor Lucas. Exatamente. E obrigado, pastor Lucas, obrigado. Porque eu também lhe agradeço, meu amigo. Um beijo grande, estamos com saudade, viu? Você está na Itália aí. Pastor Lucas, missionário da Itália. Mas isso revela a importância de primeiramente, de ter um pastor, né? Alguém que você pode confiar, alguém a quem você submeta ali a sua vida, né? A quem você se submeta, alguém que você confie, que você ame, que saiba que te ame também, né? E que seja para você um mentor. Pronto. Todo mundo precisa de um mentor, né? Alguém que te acompanhe, alguém que tenha mais experiência do que você, que saiba mais do que você, que já tenha andado mais longe do que você já foi até agora. Para me apontar o caminho. A gente costuma dizer, claro que é só uma frase, é só um jargão, mas faz sentido, né? Ovelha faz ovelha e pastor faz pastor. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Você que está vendo, ouvindo, de repente você tem um jovem na sua igreja que tem todo interesse. Cuidado para que você primeiro não mate o desejo dele, não desmotive ele. Por outro lado, tenha também um cuidado para que você não engane, não trabalhe, ore com ele, oriente ele, para que, no caso do nosso amigo Marcelo, foi muito gradual, foi crescente e até que estabeleceu. O virada da chave foi aqui o pastor Lucas. Foi essa conversa com ele. Agora nós vamos para uma segunda parte. Bom, já sei que sou vocacionado, mas nós, os batistas, entendemos, e é uma coisa muito comum. Eu não sei, talvez em outra denominação, como é que funcione, não vou entrar no mérito, mas os batistas, uma vez entendendo que é vocacionado, só tem um caminho: seminário. E esse seminário pode ser presencial, internato, e a pessoa vai passar 4 ou quem sabe 5 anos no seminário. Ele pode ser presencial somente na parte da noite, normalmente das 7 às 21h45, né? Vai até 22. Durante 4 anos. É um seminário devocional. Devocional não, é devocional. Confessional. Confessional. Eu, ao falar confessional, eu entendi que tinha algo que estava errado. E ele é um curso livre. Então não é uma faculdade. Existe faculdade de teologia, mas nós estamos falando do seminário. O seminário em questão que você fez, que foi o mesmo que eu fiz, é o Seminário Batista do Nordeste. Exatamente, Seminário Teológico Batista do Nordeste, que é o seminário da Convenção Batista brasileira, aqui na seção Nordeste, na região Nordeste. A região Nordeste. Então, se você é aqui da região, claro, de novo, né? Nós somos. Eu aconselho que você procure, entre no site, olha eu fazendo propaganda, mas entra lá no site e veja. Muito Essa é uma bem. propaganda muito válida. Aqui é só propaganda. Depois eu vou cobrar minha taxa lá. Paga nós, muito carinho pelo paga nós, STBN. Aprendi muito lá. Marcelo, então, e aí? Para entrar no seminário, gente, você precisa uma autorização, você precisa conversar com o pastor, uma recomendação, Exatamente. Uma carta. Não dá para você ir lá, vou pagar, eu tenho dinheiro. Não é assim, não. Então você precisa da recomendação. Como é que você chegou pro seu pastor no caso... Do pastor Lucas. Pastor Lucas. Ele diz, irmão, então... Quando eu conversei com ele, já era 2018, estávamos no início de 2018, em janeiro. E eu falei, sim, pastor. E agora? Né? Eu decidi aceitar isso como uma vocação, um direcionamento que Deus me deu. E agora? Aí ele falou, meu amigo, agora você vai pro seminário. Aí você vai se preparar, você vai se formar. E quando eu cheguei no seminário, estava já para vencer o prazo final de quem queria dar entrada para se matricular. Né? Então eu corri com a documentação e falaram, você precisa de uma recomendação da sua igreja. É um seminário, eu não sei se todo seminário confessional tem essa prática, mas da nossa denominação, né? Nossa tem. Ele só aceita pessoas que foram enviadas pela igreja local. Né? E isso é muito importante. Muita gente pode pensar que é só burocracia, né? Mas o fato de você ser enviado pela sua igreja quer dizer que a sua igreja te conhece, que ela te acompanha. E que ela entenda sua vocação. Exatamente, entende sua vocação, sabe, né, o motivo pelo qual você está sendo enviado ali para aquele preparo, né, para aquele tempo de estudo. Então isso é sim uma parte muito importante, né, e olha que ainda assim não garante, né, de que a pessoa não vai sair no meio do caminho. Né? Mesmo justamente com todo esse cuidado, mas
digamos assim, já elimina aqueles que queriam ir só pela emoção, Pra ver como é, né? ou aqueles que se acham vocacionados, mas, por exemplo, na sua igreja não fazem nada. Ou dão um mau testemunho na sua igreja. Justamente. Então, como é já que é uma peneira ali, já né? é uma peneira, exatamente. Já é um filtro. Exatamente. Então, falei, sim, pastor. E o senhor me recomenda, né, para o seminário? Ele falou, com certeza. Então, peguei a cartinha lá, ele assinou. E em 2018, eu dei início aos meus estudos teológicos. Ele se deu de 2018 a 2018, 2019, 2020 e 2021. Né? É um curso presencial de 4 anos. E eu me formei agora no final do ano de 2021, né? Ano passado. 2021, recém-formado. Recém-formado, exatamente. Recém-formado. A gente não vai entrar muito no mérito do seminário, eu ainda quero chamar aqui o reitor, algum professor, eu vou chamar o seminário aqui para falar a respeito da questão ali. Eu sei que foi um momento, muitas vezes, de aperto, né, Marcelo? Muito, com certeza. Porque a gente ali é muito cobrado, e eu não estou fazendo claro propaganda, enfim, mas o seminário aperta e precisa apertar. É um desconstruir para depois construir. Sim. A base teológica para o pastor, ela é imprescindível. Ok? Por quê? Porque nós vamos ter que lidar com a Bíblia, nós vamos ter que lidar com a teologia e teologia na prática. Eu não vou entrar no mérito então no seminário, mas o que acontece normalmente com o vocacionado? Ele vai enviado pela sua igreja para o seminário, passa o período de formação. Depois da formação, é normal que esse, então, teólogo recém-formado, ele vai fazer um estágio numa igreja, um pastor, uma junta de pastores, ele é novato, vai aprender. Porque é uma coisa que nós temos aqui que destacar, talvez você não saiba, é que o seminário não forma pastores. Não forma pastores. Ele forma são teólogos. Ok? Então esse teólogo, esse recém-formado, precisa ter a prática, precisa aprender a andar do lado de alguém mais velho ou com mais experiência. Mais velho não precisa não. E é normal isso que aconteça. Então ele vai andar com aquele pastor até que ele consiga ter a prática e aí ele vai assumir o seu rebanho, ele vai ser levado para uma atividade. Ok, por quê? Porque ele já tem uma formação teológica, ele já tem experiência pastoral na prática. Esse é o padrão. Foi assim que aconteceu com você, Marcelo? No período do seminário, de fato, o conhecimento, né, nós somos muito confrontados por tudo aquilo que é ensinado ali, mas eu sempre digo que apesar de todo o valor, toda a importância de tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 4 anos que nós ficamos lá, vai muito assim da própria turma, às vezes, né? Se a turma tem um anseio de receber, você está diante de professores, né? De pessoas muito experientes, às vezes com uma formação excelente, e nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Nós não podemos tratar isso de qualquer forma. Há professores que o sinal toca pro intervalo, para você fazer um lanche, ninguém quer sair da sala. Exatamente. Vocês não querem comer, tomar um café? Não, continue falando. Dá 9, quase 10 horas, vão embora. Não, mais um pouquinho, é verdade. E um dos momentos mais valiosos que eu e minha turma guardamos com carinho não é nem em si o conteúdo acadêmico, né, o conteúdo teológico, mas a gente tinha momentos que a gente chamava de momentos pastorais. Ah, uma delícia. Que eram quando nossos professores, né, muitos deles pastores, né, às vezes já não eram pastores, não estavam pastoreando a igreja naquele momento do ensino, né? Porque já tinham passado a vida toda pastoreando, sim. Se dedicaram ao ensino, outros faziam em paralelo. Nós pedíamos deles isso, né? Que eles compartilhassem conosco da sua experiência. Como é que é ser pastor? A gente pedia, falou, pastor, o senhor conta a sua história pra gente, né? Como o senhor se entendeu, pastor? Como foi a sua carreira pastoral até aqui, né? Quais ensinamentos o senhor daria para pastores em formação? Nós pedíamos isso dele. Eu acho que é importante que haja essa iniciativa também do seminarista para que ele mostre que ele deseja, né? Que aquilo ali é importante para ele, que aquilo é valioso para ele, e para que você não leve só assunto de academia, né? Só assunto para discutir nas torres de marfim de teologia, mas que você leve vida. A experiência é fantástica, né? Aí o que acontece? Como eu disse, o normal seria então que esse recém-formado, ele então vai andar com o pastor. Exato. Mas no seu caso foi diferente, não?
No meu caso, quando eu estava ali mais ou menos no segundo ano do seminário, eu me entrei em contato com o pastor Tessalo, que era o líder do Ministério de Missões da nossa igreja daqui, da Igreja Batista Metropolitana, e falei, olha, você sabe que eu estou no seminário e eu gostaria de, nas minhas férias, nas férias do seminário e férias do trabalho, que iriam coincidir, eu gostaria de cobrir as férias de algum pastor, de algum campo missionário nosso. Quer ter essa experiência. Exatamente, né? Eu já tinha feito viagens. Já tinha, mas agora você já vai um pouco mais confiante, porque você já está praticamente no meio do caminho do seminário. Agora o cenário é outro. Apesar de que eu sempre me lembro, né? Tem um livro que o pastor Abraão me deu, quando eu estava mais ou menos ali na metade do seminário, que chama Conselhos a Jovens Teólogos e Pastores, de um autor chamado Helmut Tillich. É um livro bem fininho, pequenininho, você lê numa sentada só. E ele faz uma descrição, assim, excelente, que me marcou muito, né? Eu até falei com o pastor, o senhor tinha que ter me dado esse livro aqui antes de eu entrar no seminário, né? Porque eu me senti nu lendo aquele livro ali, porque ele descreveu exatamente o que um jovem seminarista pensa na maioria das vezes, que é pelo fato de você descobrir que existe um mundo, né, com um pouco mais de profundidade teológica do que aquele que você estava acostumado só no banco de igreja. Com pouca coisa você começa a se sentir tipo assim, já sabendo mais do que todo mundo. E esse autor, ele diz que é como uma criança que veste as roupas do seu pai. Legal. Assim, apesar de o corpo dele entrar, ele não tem substância para preencher aquela roupa. Então, o jovem seminarista é justamente isso, na maioria das vezes, né? Nós, só pelo fato de a gente saber uma palavra, ouvir falar de uma palavra que você nunca tinha ouvido na sua vida, né? Exegese, hermenêutica, agora já hebraico, sabe grego, já sabe hebraico. Já sabe grego, já sabe hebraico. Você já se sente, assim, poderoso, você já se sente melhor, né? Do que outras pessoas. Mas, na verdade, você é uma criança nas roupas do seu pai, né? Você não tem substância para preencher aquilo ali. E é preciso paciência, é preciso tempo. Então, mas eu me apresentei e falei, olha, eu quero cobrir as férias de algum pastor de um dos campos missionários que a nossa igreja apoia. E eu fui, então, tirar as férias do pastor Fredson, né, que é pastor de uma ilha ali também da Costa do Dendê, né, uma região onde nós temos trabalho em muitas localidades. E serviu de estágio. Né? Foi um estágio que contou, inclusive, para o seminário. Contou para o seminário, justamente. Exatamente. Nós precisamos apresentar um relatório de estágio, né? Tem uma determinada quantidade de horas que você tem que trabalhar. E eu tive a primeira oportunidade de me sentir à frente de uma congregação, de um trabalho. Você a primeira vez, púlpito aqui e o povo te olhando. Como foi isso? O coração saiu pela boca, não? Eu confesso que não. Não? Né? Eu já tinha feito isso mesmo como membro, né, normal de igreja, já tinha sido convidado, às vezes, por alguém ver que é um seminarista, uma pessoa com um envolvimento na igreja, às vezes dá uma oportunidade ou outra, mas falar não me deixava assim tão nervoso para outras pessoas. Na verdade, a novidade para mim nisso foi essas vidas estão sob minha responsabilidade, mesmo que seja por menos de um mês, né? Mesmo que seja por um período curto. E agora, faço exatamente, né? Se eu imaginei ali vestindo a roupa do pastor que cuidava daquele campo, né? É como se eu precisasse dar conta daquelas vidas diante de Deus, né? Então, que de fato é isso mesmo. E exatamente, né? É o cerne ali do exercício pastoral. E é algo que eu nunca tinha experienciado ainda, né? Então, essa coisa da rotina, né, de você preparar sermões, entender a necessidade da igreja, visitar irmãos, né, são todas coisas que fazem parte também, né, desse ministério e que eu sempre tinha talvez vivenciado pontualmente, né, mas um período maior me trouxe um senso de temor maior, né. Claro. A Bíblia nos ensina de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito. Né? Então, de fato, é um grande privilégio. A Bíblia diz que você almejar, né, o presbitério, como o senhor citou, quem almeja isso almeja uma coisa excelente, porque de fato é uma obra excelente. Né? Mas ao mesmo tempo em que ela é grande na sua excelência, ela é grande na sua responsabilidade. E é importante que aquele que está trilhando esse caminho do ministério pastoral tenha esse senso de temor. Tem esse senso de... ser pastor não é oba-oba, né, gente? Não, de forma alguma. Há quem olha a figura do pastor, ele tá lá na frente, as pessoas tiram foto com ele, as pessoas rodeiam ele, porque o pastor... E aí se engana redondamente. Redondamente.
Bom, você teve essa experiência ali. Quando é que você, de fato, agora assume uma igreja? Já no meu último ano de seminário, Isso em recebi isso em 2021. 21 já em 2021, né? Nós estávamos aí saindo do período crítico da pandemia. Sim, o auge, né? Então, inclusive a pandemia ela afetou meus estudos de forma muito profunda, porque eu comecei em 2018, 2019. Seminário normal, presencial. Em 2020, quando veio a pandemia no começo do ano, tudo mudou, né? Todo mundo teve que se adaptar. E aí foram os últimos 2 anos da minha formação foram de aulas online, né? O que, assim, o seminário fez tudo que ele podia, né? Para não prejudicar a nossa formação. Mas não é a mesma mas nunca coisa, é a mesma né, coisa, gente? né? Vamos Nunca é a mesma sinceros, coisa, com certeza, não é. Mas no ano de 2021, Tessalo, né, que hoje é o presidente da Missão Pescadores, ele falou comigo: Marcelo, tem um campo nosso que é próximo de Salvador, que estava parado, estava sem atividades, né, atividades suspensas durante um tempo por conta da pandemia e também porque ficou um tempo sem obreiros. E eu queria saber se você poderia pregar lá nesse determinado domingo, né, que ele entrou em contato comigo. Como estava sem obreiros, né? Nossa igreja tem muitos... Deixa eu já te dar o adianto dessa coisa. Ele te chamou um domingo porque estava sem lá. Aí no outro domingo, ele disse: olha, ainda estamos sem a Tessalo. E no outro estava sem. E aí um belo dia você chega para Tessalo. Olha que eu tô aqui só imaginando. E você chegou para Tessalo, eu já tô há mais de 30 dias. Vai ter o obreiro? E ele olha para você: você é o obreiro. Foi mais ou menos por aí, viu? Ele perguntou se eu podia ir lá cobrir, que um dos pastores da nossa igreja aí, eles estavam fazendo um rodízio, né? Sim. Nesse tempo, enquanto não achavam um obreiro, né? Fixo, o campo. E aí aconteceu um pastor que ia lá, pegou Covid. Você pode ir, Marcelo, né? Um seminarista não pode dizer não, né? Exatamente. Soldado você tem que no aceitar quartel, tudo. que é trabalho. E aí eu falei: com certeza. E fui lá, né? E eu já tinha ido uma vez como visitante, né? Dessa comunidade. E disse sim. Fui lá para uma congregação. Agora, esse campo, como é o nome? É uma congregação de um vilarejo, uma comunidade chamada Lagoa Seca, que é a zona rural de Monte Gordo. Que faz parte da cidade de Camaçari. Exatamente. Então, essa cidade de Camaçari, apesar de todo mundo achar que é uma cidade, né? Monte Gordo é uma cidade. Monte Gordo é um bairro da cidade de Camaçari. É um distrito, né? É um distrito, exatamente, da cidade de Camaçari. E desse distrito, você tem a zona rural. Você sabe que Camaçari é muito conhecida, dado a questão da Ford, né? Hoje a Ford já não tá mais lá e tal. Camaçari é muito conhecida. A Monte Gordo, você pega a linha verde, quem tem em Salvador sabe o que eu tô dizendo, quem tá de fora vai ter que imaginar, vai pra linha verde. São quantos quilômetros de Salvador até Monte Gordo? De Salvador pra Monte Gordo dá uns 40 e... Acho que dá 54. 50 quilômetros, mais ou menos. Acho que é 54. Acho. Talvez você vai dizer: não é. E aí você chega em Monte Gordo, que parece uma cidadezinha, mas na verdade é um distrito, e você anda 16 quilômetros. 16 quilômetros. Que parece que é 30, dentro, 70 quilômetros. Porque você depende da condição da estrada, da chuva. Meus irmãos, eu garanto pra vocês, são 16 quilômetros que você vai com emoção. Que você não vai esquecer. Suas costas não vai não. E sobe e desce. De poeira ou de lama ou de buraco. De um jeito ou de outro você vai sair marcado por lá, justamente. né? É engraçado, né, que é uma comunidade, essa comunidade de Lagoa Seca, daqui da nossa cidade, né, da metrópole, da capital do nosso estado, até essa comunidade, quando as coisas estão bem, né, você chega lá em 1h30. Ou seja, um trajeto considerável. Não é aqui do lado, mas também não é... É interessante pelo seguinte: 1h30, quer saber? Se nós moramos e estamos em Salvador, eu sempre digo que o Resenha da Fé é soteropolitano, da boca do rio. Nosso estúdio está... O estúdio 1 nosso aqui é na boca do rio. Nosso estúdio 2 é em Lauro de Freitas. Chique, não? Mas enfim, saindo então da capital, você pode ir para Feira de Santana em 1 hora. Feira de Santana, para você que é de fora, é a segunda maior cidade
aqui da nossa região, 110 quilômetros de distância. 110 quilômetros. Você faz isso em 1 hora e 20. Um trajeto que é bem menor. Muito menos, metade praticamente desse percurso aí. Você vai levar muito mais do que isso. Mas, que parece que é o quê, Marcelo? É 1 hora e meia, mas parece que é o quê? Não, parece que é 5, 6 horas de... Engraçado que você não imagina que viajando um tempo tão curto da cidade grande, quando você chega lá na nossa congregação, né? E eu cheguei lá pela primeira vez, você nem sonha que você está perto da cidade. É uma zona realmente rural. Né? Você olha para todos os lados, 360 graus, é terra, é mato, né? É um lugar assim campestre, né? De chácara, de sítio. Mas tem uns lugares muito lindos ali, não, né? Lá é muito lindo. Outro convite para você que não conhece o campo missionário de Lagoa Seca. Vale a pena. Um lugar é longe. Se prepara. Não, aqui ninguém tá fazendo bonito, não. É longe. E não pode ter pena do carro. Sobe e desce, mas vale muito a pena. Então, eu cheguei lá pela primeira vez, conheci a comunidade, preparei, né, uma mensagem, né, a palavra, fui lá, conheci os irmãos, muito acolhedores, né, conheci o trabalho que estava retomando, né, porque nesse período da pandemia não teve casos por muito tempo lá em Lagoa Seca, e os irmãos de Salvador, que é um trabalho que depende dessa migração, né, dos irmãos de Salvador para o trabalho acontecer lá, não queriam levar caso de Covid para lá, então vamos suspender. Lá não teve caso, né? Lá, por muito tempo, não teve caso, né? Depois, o pessoal foi migrando, né? Voltou a sair de casa. Relaxou também não teve jeito. Mas por muito tempo, eles ficaram ali. Então, o templo ficou fechado ali, todas as atividades canceladas. Por um ano. Né? Por um ano, gente. E de um trabalho que já vinha em um ritmo, já tinha passado, né? Começado ali de uma reunião embaixo da árvore, né? Uma coisa muito primitiva, digamos assim, no sentido bom da palavra, né? Muito simples, né? E chegou a ter uma estrutura, né? O senhor sabe muito bem disso, que muitas das coisas aconteceram com o senhor acompanhando, muita água passou abaixo da ponte ali, né? E chega então a pandemia, ficou sem obreiro e chegou a pandemia, suspendeu o trabalho de vez. Então E olha quem foi levado pra lá, terrível. Marcelão. Logo eu. E aí quando bem na sua vez, né? Bem na minha vez, né? Aí quando fui a primeira vez, foi uma bênção, né? Uma maravilha, conheci o campo, conheci o trabalho. Amável. 15 dias depois, né? Um trabalho que nós não temos, ainda não temos um trabalho que é semanal lá, não é todo domingo, né? Como a logística, a logística é cara, é pesada e nós precisamos de cansativo e nós precisamos sempre de voluntários, né? Então nós ainda não conseguimos fazer cultos lá semanalmente. Hoje funciona de 15 em 15. Eu faço mais uma viagem, né? Fora esses 15 em 15 por conta própria, né? Para visitação. Mas oficialmente, né? De 15 em 15 nossas atividades. E aí, 15 dias depois dessa primeira vez que eu fui, era outro pastor que ia. Já aconteceu um imprevisto. Você pode ir lá de novo. Tessalo. Você pode ir lá de novo, né? Mais uma vez me dispus, fui lá. Dessa vez, a primeira vez, minha esposa não conseguiu, né? Não pôde ir comigo. Mas ela já foi dessa vez, né? Ela e nosso filho, né? Nós tivemos um filho aí nesse período, né? Em 2019. E ela também conheceu, né? A comunidade conheceu o trabalho lá. E 15 dias depois, na terceira vez, já era eu mesmo que estava na escala. Aí era eu. Aí já não tinha mais desculpa. Aí, mas quando chega na terceira, você pede música, né? Tem direito. Eu falei, meus irmãos, só eu que tô vindo aqui. Né? Nesses 3 tempos. Então, o que é que a gente vai começar? Vou começar uma série. Vamos falar sobre a igreja local. Né? O que é a igreja, para que ela serve, de que ela é formada. Seminarista vem pois é, foi praticar, foi toda... Agora eu vou pegar tudo que eu aprendi. Todos meus aprendizados, né, para lá. E aí, pouco tempo depois dessa terceira vez que eu fui, né, então, do momento que eu comecei a ir lá, 1 mês e meio, 2 meses depois, né, eu fui procurado pelo pastor Tessalo, que já era o presidente da Missão Pescadores nessa época. Ele falou, Marcelo, você sabe que Lagoa Seca está sem obreiro. Sem obreiro. Né? E os irmãos de lá da comunidade entraram em contato conosco e perguntaram se você não quer estar à frente da congregação. Você foi convidado pela comunidade. Convidado pela comunidade. E para mim foi algo assim especial, né? Marcante, porque eu poderia falar, Tessalo, já que não tem ninguém aqui, né? Como, assim, eu sou um seminarista, todo seminarista quer achar você quer achar uma brecha, um lugar para você se encaixar ali.
apesar de que a gente sempre, eu e minha esposa sempre fomos muito atuantes, né, nos ministérios aqui da nossa igreja, mas eu poderia ter falado pra essa aluna, já que não tem ninguém aí, né, você não quer me botar aí não, né, nos oferecer, e que, não sei, não acho que seria em si um problema. Não. Mas o fato da comunidade ter nos chamado, nos convidado, para nós já foi um sentimento de acolhimento. Um né? abraço. Um abraço, né? Um Exatamente. abraço, Como se tivesse trazido a gente para perto e falado, nós gostamos de vocês. Né? E a gente também gostou muito de vocês. Eita, que paixão! Mas o engraçado é que da primeira vez que nós fomos, né? Eu falei com minha esposa, falou, poxa, e se? E se? Porque assim, sabe o que acontece? A primeira vez a estrada foi longe. Uhum. A segunda não foi tão longe. A terceira não é que chegou Já rápido. tá de boa, Já chegamos. Engraçado que quando a gente volta, a dificuldade do trecho é o que a gente menos se lembra. A gente volta lembrando de outras coisas, né? Das pessoas que a gente conversou, né? Da história da vida das pessoas ali. A viagem, tipo assim, é um detalhe, né? As dificuldades são um detalhe. Mas aí eu falei com minha esposa, e se? Né? E se a gente... Não sei se a gente assumisse essa congregação, mas e se a gente passasse a participar de forma mais ativa desse trabalho? É um trabalho próximo, eu não podia, apesar de amar a atividade no campo missionário, né? Como eu falei, eu tenho um trabalho ainda. Sim, você é concursado, né? Sou concursado, né? Trabalho de segunda a sexta, horário administrativo, ainda fazia seminário, então minha experiência com o campo missionário, de muito longe, né? Que precisasse estar presente em outra cidade, né? Em tempo integral, era impossível. Eu não tinha como fazer isso. Uhum. Falei, poxa, mas essa é uma viagem que acontece de 15 em 15, né? É um bate e volta que a gente faz, vai e volta no mesmo dia. Eu acho que a gente pode... Essa igreja está precisando de ajuda, né? E nós podemos ajudá-la de alguma forma, né? Mesmo que não seja como obreiros, né? Mas a gente vir como... É uma ajuda, né? Na parte de ensino, qualquer coisa que essa igreja precisasse, né? A gente se colocou... Estávamos orando já, começando. Como é que a gente pode ajudar essa congregação? Né? Como é que a gente pode contribuir para que esse trabalho que ficou esse tempo parado, que sofreu um período sem obreiro. Imagina um ano fechado. Né? Exatamente. E voltou, eu já tinha visto algumas fotos, né, desse trabalho, um trabalho que ia muita gente. Né? Então, quando nós fomos, eram pouquíssimas pessoas. Que retornaram aí, quebrou o ritmo, perde a confiança que já tinha sido conquistada, né, por conta desse tempo parado. Então, é natural, né, que um trabalho que pare sofra esse tipo de problema. Mas nós começamos a orar como nós poderíamos contribuir. E aí, logo depois, pouco tempo depois dessa oração, veio esse convite. E você se tornou, então, o pastor de Lagoa Seca. Exatamente. Estamos hoje lá na Igreja Batista Metropolitana de Lagoa Seca. Nós assumimos, oficialmente, a liderança lá da congregação em julho de 2021. Então agora, nesse mês, né? Estamos em julho de 2022. Estamos aniversário de um ano de pastoreio lá na Eu imagino que a comunidade deva estar muito feliz, porque é uma comunidade que, como você disse, passou um período sem obreiro e depois veio pandemia. Uhum. Quer dizer, paralelamente veio pandemia. E imagina uma igreja fechada, né? Uhum. Então, a ponto, eles, claro, quando viu você chegando ali com todo amor e carinho, né? E eles, claro, que fizeram esse pedido, porque havia necessidade. E você, e Jéssica e seu filho, são pessoas queridas, e eu acho que... Acho não, né? Deus sempre coloca a pessoa certa no lugar certo. Uhum. Então, nós estamos falando aqui de uma trajetória da vocação ao campo missionário. Não levou pouco tempo, levou muito tempo. É um preparo, não pode ser de qualquer jeito. E hoje você está lá em Lagoa Seca, com todas as... Você já não acha mais tão longe, né? Não, já não acho tão longe. Na verdade, já vai e volta tranquilo. A gente até dá risada, né? Às vezes falei, já vi que hoje o carro atola. Já aconteceu de tudo nessas viagens, nesse trajeto até chegar na nossa igreja, né? Nós pegamos um trecho, esses 16 quilômetros, né? Grande parte dele não tem iluminação, né? Não tem sinal de celular, não tem internet, não tem nada, né? Então, ou seja, se quebrou. Então nós já fomos fazer trabalho lá que tivemos que sair já escurecendo e o meu carro já deu vários problemas. Sério? Já às vezes quebrava a descarga, furava o radiador, o motor aquecia, empenava a cabeçote, a gente tinha que deixar o carro na estrada, voltar para casa de um irmão que, graças a Deus, nós temos uma grande bênção na nossa igreja, que um dos irmãos,
querido amigo Marcos, né? Um abraço para você e para sua família, meu amigo. Marcos, Luciano. Marcos, Luciano, Camila, que também Paulinho. É conhecido como Barraca. Mas Marcos Barraca. Barraca. Esse é um outro assunto aqui que não fala de barraca. Ele é mecânico, né? Então você chegar em um lugar desse que você tem que passar por 16 quilômetros de estrada pesada de terra e chegar e dar de cara com um mecânico muito bem capacitado, eu falei, meu Deus, um dos melhores. Um dos melhores, com certeza. Eu falei, que isso é uma benção, meu amigo. Mas eu vou sem medo. Mas seu carro não aguenta, seu carro é baixo. Eu falei, meu amigo, vai ser ele quebrando e você consertando. A gente só não podemos ficar sem vir. E aí a gente iniciamos os trabalhos lá, né? Eu já não era uma coisa estranha para mim a zona rural, né? Estar com pessoas mais humildes, pessoas que viviam de outras formas, né? Que não tinham um trabalho formal ali. Certo. Então nós estamos falando aqui que você, nessas idas, enfim, você assumiu, se tornou pastor de fato daquela comunidade. Exatamente. Mas aqui é um detalhe interessante. Você não foi consagrado. Eu ainda não passei, pela ordenação, pela consagração. Exatamente. Aqui na nossa igreja, e é uma coisa que eu admiro muito, né? Nosso pastor, ele dá a oportunidade de você experienciar a vida ministerial antes de botar a mão na sua cabeça e te indicar para você ser ordenado, né? E eu acho isso muito sábio, né? Porque é uma grande responsabilidade, além de assumir, né, estar à frente da congregação, mas você indicar, alguém falar, olha, essa é uma pessoa da nossa confiança, essa é uma pessoa que nós conhecemos e nós queremos que você direcione ele para o ministério pastoral. 4 anos de seminário, eu creio que já é uma boa peneira. Já. Mas não é tudo. Não é o suficiente. E aí a pessoa vai ter a experiência literalmente no campo missionário, todas as pressões, toda a dificuldade. No seu caso, uma prova de fogo. Com certeza. Pegar uma distância, enfim, pandemia, uma série de dificuldades que é. Uma coisa é você assumir, como eu disse no início, é você assumir como um pastor auxiliar, tendo à frente um pastor já experiente, que ele segura. Lá é só você, né? Lá somos só nós. Ou seja, qualquer dificuldade, qualquer demanda, aconselhamento, é você lá. É nós, o Espírito Santo de Deus, que a gente crê que nos conduz. Que chega a situações que eu falo, meu Deus, nunca estudei isso. Não tem a experiência ali. Ninguém nunca me ensinou o que falar nessa hora, o que fazer nesse momento. O seminário não me ensinou. Não me ensinou, exatamente. É verdade. Agora, eu já quero destacar mais uma vez que o seminário não forma pastor, forma teólogo. É uma coisa interessante, né? E você está sendo ali formado agora com toda a dificuldade. Mas imagina a experiência, né? Que você já está tendo, se comparado a alguém. Se você estivesse numa igreja, debaixo ou na sombra de um pastor, hoje você tem muito mais experiência. Então Deus, de fato, na sua soberania e na sua sabedoria, Ele sabe o que fazer. O próximo passo para você, então, é a consagração. Né? A igreja vai chamar consagração. Você vai ser ordenado pela igreja local e vai fazer parte, então, da convenção. Passando pelo concílio, né? Pelo concílio. O concílio. Eu quero que o senhor esteja lá. Viu? Eu vou estar lá. O concílio, e depois você faz parte, então, da ordem dos pastores do Brasil e da seção Bahia e da subseção Salvador. E aí, então, você é pastor de direito. Exatamente. Pastor de fato e pastor de direito. Mas não tem jeito, não é quando você chega lá, você aprende a comunidade, você vai falar para os meus irmãos, eu ainda não sou, para dar mais trabalho do que aceitar educadamente. Né? Mas uma coisa que tem que ficar clara aqui, você é pastor de fato, Sim. Você tem formação teológica, e quem te chamou para pastorar foi a própria igreja, a igreja que enviou, e no seu caso, de maneira muito especial, a igreja local que te aceitou e te chamou como pastor. Venha, pastor, eita coisa boa. Marcelo, que história bacana, muito legal você ter o relato, então, de um jovem solteiro e que você fez uma jornada conosco aqui, da conversão, namoro, comunhão junto, do casamento, a descoberta da vocação, da certeza da vocação, todo esse período de seminário, inclusive encarou pandemia. Sim. Tanto no seminário como no campo missionário. Com certeza. Então você está ali, e ainda está. E ainda estamos de alguma forma, exato. Então é um trajeto muito grande. Eu tenho certeza que o pessoal de Lagoa Seca conhece a sua história.
Sim, na versão completa, como é hoje? sim, eu já contei, eu não sei se foi como a gente não tem esse tempo todo de púlpito, né, quando Sim, estamos é lá, verdade. mas já compartilhei uma parte, mas talvez essa vai ser a oportunidade em que eles vão ouvir nos detalhes, né, inclusive ouvir da minha parte, talvez, né, o quanto como nós nos sentimos, né, com tudo isso Abraçados por que esse... aconteceu, né, um povo muito acolhedor, né, um povo muito, muito amoroso, que nos apoiaram muito, né, inclusive entenderam a minha inexperiência, Tiveram né, ao chegar lá, paciência com tiveram você. paciência, até hoje, né, inclusive só tem um ano de oficialmente, Verdade. então até hoje ainda precisam de paciência para falar, rapaz, você poderia ter feito outra coisa aqui, né, você poderia ter agido de forma mais célere e tal, mas recebo sempre com muito carinho, né, porque vamos crescendo juntos, né, tanto eu, enquanto pastor, né, enquanto líder de uma congregação, estou aprendendo, estou amadurecendo, assim, e a congregação, né, os membros de lá da igreja também cada vez mais vão aprendendo como ser igreja e a importância que aquela congregação tem ali naquela comunidade onde ela está. Essa é a história de um jovem que um dia ouviu a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Esse jovem, então, teve vontade, desejo de conhecer mais, e Deus foi conduzindo você até você chegar na IBAN, até que ele colocasse no seu coração a certeza da vocação. É um trajeto que ainda, quem sabe, quando você já estiver, vamos dizer assim, consagrado, já estiver um pouco mais ali, que vai chamar vocês, olha, lembra daquele jovem pastor que ainda não era consagrado? Talvez você que esteja assistindo se identifique também com essa história e entenda essa experiência do chamado, da vocação. Marcelo, eu tô assim, eu não conhecia essa versão completa, sabia alguma coisa ali, mas estou assim encantado com a tua história, com como Deus conduziu você, Jéssica, como é que Deus teve assim todo um cuidado com vocês e um cuidado com a igreja. Com a igreja, com certeza. Então eu entendo que Lagoa Seca recebeu um presente de Deus. Assim espero, né? Não sei se eu tenho coragem de dizer isso. Não se sabe se é um presente de grego. Não, eu entendo que é um bom presente. Quero mandar um abraço aí para todos os irmãos de Lagoa Seca, aqueles que me conhecem. Deus abençoe, estou com saudade de vocês. E acredito sim que você tem sido uma bênção, vai ser uma bênção ali naquele lugar. Que Deus possa usar Amém. você poderosamente para que você leve o evangelho aos corações. Amém, a sua pouca idade não é um empecilho, é uma vantagem. Olha. Tenho mais tempo, né? Mais tempo, com energia, com força para dedicar, né, aos meus irmãos ali. Que bom. Eu queria que você deixasse uma palavra para os seminaristas, ou para aquelas pessoas que estão assistindo a Resenha da Fé e que têm lá no coração um desejo, mas que estão aí também vacilantes, não sabem se é uma vocação ou se é um desejo. O que você tem para dizer para eles? Bem, a primeira coisa que eu tenho para dizer, né, é uma frase que eu ouvi uma vez e gostei, é que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, nossa teologia, ela sempre vai partir de onde nós estamos, né? Sempre vai partir de qual é o nosso contexto, qual é a nossa realidade. E eu acho que uma boa evidência, né, uma boa forma de você discernir uma vocação, a necessidade de uma formação maior, é a sua atuação na sua igreja local, né? Eu acho que quanto mais enraizado você está na sua comunidade, quanto mais atuante, e a igreja te ajuda, esse é um papel muito importante da igreja, não são, por isso que você é indicado, né? Você é enviado, né? Para o estudo, porque a igreja está falando assim, olha, nós vimos essa pessoa, vimos o seu amor, sua dedicação, exatamente, e nós reconhecemos que ela é vocacionada. Então não existe vocação unilateral. Não existe. Não existe. Nunca fiz nada na igreja, não me envolvi com nada na igreja, sou só no banco, mal e mal vou um domingo sim, um não, e agora estou vocacionado. Se você acha que é vocacionado e a sua igreja não acha, você precisa pensar melhor sobre isso. Não é um chamado, é um psiu. Exatamente. Alguns estão chamados, outros ouvem psiu, né? Psiu, e acha que é você. Não, foi para você. Pois é, então seja atuante, né, na sua igreja, e eu acho que ninguém nunca vai para um seminário e volta pior, né? Não. Quem se desvia pelo meio do caminho já era aquilo ali, né? Mas conhecimento nunca é demais, né? É sempre bom
tem mais profundidade, né? Mas independente até de você ter um discernimento, uma convicção de um chamado pastoral, estudar, se aprofundar, se preparar, com certeza você vai colher muitos frutos disso. Mas se você talvez você não precisa ter certeza de que é para isso que eu nasci, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, para você tomar essa decisão, né? Poucas decisões elas são tomadas com certeza absoluta, né? E isso isso não vale só para mim, né? Nós vemos isso em diversos momentos das Escrituras. Disse, né? Não existe chamada unilateral. A igreja vai confirmando, o seu coração vai confirmando, uma pessoa vai confirmando, e a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Exatamente. Então a igreja, ela atesta, né? Nos ajuda a atestar essa vocação. E esse período do seminário, eu creio que ele tem que ser muito bem aproveitado, muito bem valorizado, né? Não fazer com aquela coisa assim, já quero chegar logo no fim para eu poder pastorear uma igreja, para eu estar à frente de um trabalho, né? Então aproveite, é um tempo de espera, né? É um tempo de formação, né? Como eu falei, é o tempo que a gente está ali vestindo roupas sem ter o corpo suficiente para preencher aquelas roupas. Também, sendo preenchido. Exatamente. Então, legal, praticar a humildade, né? De você reconhecer que você está ali justamente reconhecendo que você tem muita coisa para aprender. E vamos continuar tendo, né? Saímos do seminário e continuamos aprendendo muitas coisas todos os dias. E não tenha medo, né? Se o Senhor tem conduzido, hoje ao olhar para trás, né? Ao contar essa história, para mim também fica claro como Deus me conduziu. Na época não era claro, né? Eu vejo isso hoje de forma clara, olhando depois que as coisas aconteceram. Mas na época eu tomei decisões ainda tomado pela insegurança, tomado pelo medo. Mas o discernimento, a forma como meu coração ardia, né, o que eu sentia, eram algumas evidências de que, de fato, Deus queria me levar por aquela direção, né? Então, ao mesmo tempo que você precisa ter, né, esse discernimento, essa sensibilidade, pelo menos para ver quais foram as pessoas que entraram na sua vida, né? Quais lugares Deus te levou, quais oportunidades você teve, quais portas ele abriu, são coisas importantíssimas para você discernir uma vocação. Ela não a verdade que tem que ser claro aqui é que não é você que conduz, é que o Senhor vai conduzindo, vai fechando portas para que você não se perca. Exato. Legal, Marcelo. Eu quero agradecer a você e a você que esteve conosco, você que acompanhou essa jornada desse jovem pastor Marcelo Freitas. Você que chegou até o final, você já se inscreveu? Está tão empolgado com a história que esqueceu de se inscrever? Então se inscreva no nosso canal, acione ali o sininho das notificações, comente, compartilhe, para que você possa nos ajudar a trazer cada vez mais, quem sabe, mais histórias como essas, que a gente possa fazer uma resenha gostosa, descontraída, que a gente aprende. Eu estou aqui alegre, contente em ver um jovem pastor dedicado à obra do Senhor e como Deus conduziu você dessa maneira. Um presente para os irmãos de Lagoa Seca e um presente para nós, os batistas, sabendo que Deus conduziu e trouxe para o ministério pastoral um pastor ainda jovem que vai ter muito para queimar aí, né? Em nome de Jesus. É o que eu espero. Deus abençoe. Marcelão, Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Eu queria agradecer a minha esposa, né, o meu filho Gael. São pessoas que sempre me apoiam muito. Fofo, né? Eu sou suspeito para falar. Ele Mas são as pessoas que me apoiam, né, e sempre me apoiaram em toda essa jornada. Queria deixar também registrado, né, meu agradecimento à nossa igreja, à minha igreja, a Igreja Batista Metropolitana, na pessoa do pastor Abraão, de Cléo, de todos os pastores, né, que pastor Lucas, todos os pastores que influenciaram ali a minha vida, né, que foram peças essenciais na minha caminhada, são até hoje. Um abraço também para a Missão Pescadores, né, na pessoa do pastor Tessalo e toda a equipe de obreiros e de funcionários ali que dão apoio, não só ao campo onde nós estamos inseridos, mas a tantos outros campos no estado da Bahia, né? É muito importante ressaltar mais uma vez que nós, lá no site da missãopescadores.org, você pode conhecer melhor o nosso trabalho. Se você quiser conhecer o campo de Lagoa Seca de forma mais próxima, você pode também no YouTube pesquisar por IBAN Lagoa Seca. Você vai ver a história desse campo. É um videozinho curto, mas que mostra um pouco do que... Eu vou deixar a descrição aqui no nosso canal e você pode acessar. E também deixar um beijo para os nossos irmãos de Lagoa Seca. Eu não posso deixá-los de fora, dizer que vocês são
um presente de Deus na minha vida, né? Eu tenho crescido muito, tenho aprendido muito, é uma honra para mim estar servindo ali entre eles e eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Lagoa Seca, um beijo no coração. Deus abençoe, nós vamos ficando por aqui. Esperamos você na próxima resenha. Até mais.